Me chamo Milena Fernandes, sou cantora aqui na cidade de Patos, na Paraíba. Estou aqui no quadro Educação em Tela, do Carlos Silva, para dizer não ao trabalho infantil. Estamos juntos nessa causa. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo que nunca mais se abrir. É muito triste, muito cedo e muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não ao trabalho infantil. Juntos contra o trabalho infantil. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade para ser um adulto sem tumulto. Não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho. Não ao trabalho infantil. Quero agradecer a minha amiga, cantora Milena Fernandes, que inicia este nosso quadro Educação em Tela hoje, nos brindando com sua voz, interpretando a música Sementes, de Drique Barbosa e Emicida. E é exatamente esta a temática que desenvolveremos no nosso Educação em Tela desta semana. A educação diz não ao trabalho infantil. Lugar de criança é na escola. Parece-nos um tanto um clichê essa frase, mas ela corresponde ao que traz no âmago do nosso ser enquanto educadores. O nosso anseio é de ver todas as crianças não só matriculadas, mas tendo a educação como mola propulsora de novos sonhos, de novas esperanças. E por isso é que nós nos unimos nesta campanha sobre o trabalho infantil, dizendo claramente que nós somos contra, que nós lutamos, nós combatemos esta prática nefasta que ainda hoje perdura em nossa sociedade. Meus caros, é sempre uma alegria poder nos encontrarmos para esta nossa conversa, para este nosso bate-papo. Desde o início, tenho dito que traríamos diversificados temas e esse de hoje é expressão desse nosso projeto, de mostrar a educação em diversas facetas, em diversas possibilidades. A educação não vista somente criteriosamente no seu formato educativo, educacional, mas também sendo presença na sociedade. Por isso que esses temas que nós dizemos, temas transversais, estão presentes no nosso Educação em Tela, porque nos fazem refletir sobre a vida, sobre a comunidade, sobre aquilo que está em pauta. E em pauta está o 12 de junho, que é exatamente o dia em que todos nós somos chamados a refletir sobre a questão do trabalho infantil. O dia 12 de junho é um dia mundial contra o trabalho infantil, instituído pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, é claro, através do seu braço forte para o trabalho, que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Esta data foi criada em 2002 e ela veio como marco da apresentação do primeiro relatório global da Conferência Anual do Trabalho. A sociedade, os trabalhadores, os empregadores, os governos
e a sociedade como um todo se mobiliza em torno desta temática, não somente para a sua reflexão, para o seu conhecimento, mas também para o enfrentamento a este caos criado pelo trabalho infantil. Isso fica muito patente, muito presente, quando nós estamos dirigindo o nosso carro e paramos no sinal e vemos crianças lá em trabalho e em situação de trabalho infantil para limpar o para-brisa dos nossos carros. E às vezes nós nos questionamos e dizemos: por que não vai estudar? Ou simplesmente nós dizemos: é melhor que faça isso do que vá vadiar. Essas questões, elas precisam ser muito bem entendidas. E elas são muito complexas, porque envolve uma gama de outras situações que estão presentes naquela criança, naquele adolescente, naquele jovem. Por trás dessa história de trabalho infantil, há por vezes uma questão de vulnerabilidade social. Há uma questão de não acesso à educação. Há uma questão premente onde os pais dessas crianças, quando elas os têm, estão desempregados, vítimas de um sistema cruel, capitalista, desumano. Então precisamos entender uma criança num semáforo a limpar um para-brisa de um carro, para além daquela cena que somente a cena já nos provoca emoção, já nos toma de assalto para que nós caiamos em nós e reflitamos sobre o tema. Quando nós vemos uma criança numa situação de trabalho no mundo agrícola, isso é muito presente ainda hoje. As crianças que vão à roça, que vão trabalhar, que pegam duro, às vezes num sol causticante, em uma jornada de trabalho no qual o seu corpo não está adequadamente preparado. É por isso que o trabalho infantil é tão cruel. Porque, como diz Emicida na música, ele rouba, ele tira a capacidade da criança, do jovem, do adolescente, ser. E quando a gente retira esta condição do sujeito de existência, a gente está lhe usurpando um direito. É por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no capítulo 4, nos lembra exatamente sobre essa questão. De que é dever do Estado, é dever da família, é dever da sociedade garantir aos menores condições de vida dignas, com direito à educação, com direito ao lazer, com direito à prática de esportes, com direito à alimentação, com direito à moradia digna. Todos estes preceitos também presentes na nossa Carta Magna, na Constituição do nosso país e nas tantas outras leis, regulamentos, normas, declarações que rezam exatamente sobre esta proteção da criança e do adolescente. Por quê? Porque entende-se a fragilidade dessas pessoas a partir do seu desenvolvimento que está em crescimento. É por isso que, muito mais do que uma questão biológica, da gente entender que uma criança não pode ser colocada numa situação de trabalho, por exemplo, exaustivo, porque o corpo de uma criança está em pleno desenvolvimento. Quando a gente lembra das questões psicológicas
dos traumas criados pelo trabalho infantil, a gente se põe realmente numa situação dolorosa e vexatória diante de tantas outras situações que, infelizmente, as nossas crianças e adolescentes estão à mercê. E aí, o 12 de junho, no Brasil, foi instituído pela Lei 11.542 de 2007, coordenada como parte de uma campanha encabeçada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e em parceria com os fóruns estaduais e também com os órgãos municipais, ocupados também eles com a questão da criança e do adolescente, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, como os conselhos tutelares, como a Vara da Infância e Juventude e, é claro, com a educação, que também entra nesta grande luta contra o trabalho infantil. O símbolo da campanha, a campanha contra o trabalho infantil, é um catavento colorido, que inclusive nós pedimos gentilmente ao nosso querido amigo, diretor do Grupo Patuense, que possa colocar aqui, nos caracteres do nosso vídeo. E você vai ver esse cataventozinho colorido que lembra exatamente como símbolo da campanha da luta contra o trabalho infantil. E muitas pessoas podem se perguntar, por que o catavento é o símbolo desta campanha? Para lembrar, e ele é bem colorido, bem vibrante, de cores muito fortes e chamativas, para lembrar de que a infância é um momento especial da pessoa humana e ela está ligada, sobretudo, à questão do ser criança de forma lúdica. Por isso que esse cataventozinho colorido lembra exatamente a ludicidade, a brincadeira. Criança tem que ser criança, tem que se ocupar com coisas de criança, não com coisas de adulto, não com coisa de pessoas estabelecidas com um vínculo imprecatício. Então, é necessário que nós vejamos neste símbolo também algo que nos leva à reflexão. Ele traz as cores azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. O ícone deste catavento, que é o símbolo da campanha, lembra exatamente o lúdico, a alegria, o movimento, a sinergia que um catavento traz, para lembrar que tudo para uma criança tem que ser movimento, tem que ser construção, tem que ser pleno desenvolvimento físico, psíquico, emocional. Ou seja, é dever nosso cuidar para que as nossas crianças tenham sim uma infância, uma adolescência e um crescimento saudável, salutar, longe de qualquer tipo de exploração. Alguns dados, eles são muito intrigantes nessa questão do trabalho infantil. 1.800.000 crianças e adolescentes no Brasil, de 5 aos 17 anos, já foram expostas, colocadas em situação de trabalho infantil, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Isso, dados de 2019. Imaginem uma situação de pandemia pela qual estamos passando, em que os números que já eram antes alarmantes se tornam agora avassaladores.
É por isso que nós precisamos sim refletir sobre este tema, colocar o dedo na ferida e, enquanto educadores, nos preocuparmos também com essa questão. E tem algumas características desse trabalho infantil que, me desculpem a sinceridade, mas para mim não foram nenhuma novidade. Quando, infelizmente, eu vi os números e fui detalhar um pouco mais da pesquisa, eu pude constatar aquilo que, para mim, infelizmente, é uma realidade que está ao meu redor. É muito presente. A maioria das crianças e adolescentes, segundo esta pesquisa, colocadas em situação de trabalho infantil, eram meninos, negros e expostos às mais variadas e diversas atividades agrícolas, afazeres domésticos, cuidados ou cuidadores de pessoas, sobretudo de pessoas idosas. Quantas vezes a gente não já ouviu a expressão: ah, aquela menina lá de casa que cuida de mamãe, que cuida de vovô. Ah, aquela menina que é cuidadora. Se a pessoa é exposta a uma situação de trabalho infantil e você corrobora para isso, você também está praticando um crime. Quer por omissão, quer por ação deliberada contra a infância e a juventude. E aí é comum que a gente veja, por exemplo, como já observamos e até já refletimos hoje, crianças limpando vidros de carro, crianças vendendo frutas. Tem crescido, por exemplo, em nossa própria cidade, crianças empurrando carrinhos de mão, vendendo frutas. Essas situações precisam ser vistas, discutidas e refletidas. Porque nós não podemos, enquanto sociedade, enquanto membros de uma comunidade, ser coniventes com esta prática abusiva do trabalho infantil. E aí, como nós já refletimos, muitas são as formas que nós temos para defender as nossas crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive aqui estamos com uma revisão atualizada do Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação correlata e modelos para a atuação, não somente do Conselho Tutelar, mas de todos aqueles que estão envolvidos nesta causa, nesta luta, nesta campanha de dizer não ao trabalho infantil. E o capítulo 4, como nós conversávamos, nos fala exatamente sobre essa questão. E aí traz uma outra situação que a nós, enquanto educadores, nos chama muito a atenção. Porque o trabalho infantil, ele também tem resquícios no mundo da educação. Sabe por quê? Não é muito incomum, ou do contrário, é bastante comum nós vermos a evasão escolar. E aí a gente diz: por que é que aquela criança deixou de vir à escola? Às vezes, ela está exposta a uma situação de trabalho infantil. Às vezes, a questão da vulnerabilidade social leva a criança a uma situação de trabalho infantil. Às vezes não que ela queira. E por vezes tem até situações onde ela é obrigada, explorada a ir trabalhar. Já houve casos de crianças que eram exploradas desta forma, em que o pai, o padrasto, a mãe ou uma outra pessoa responsável dizia: vá para a rua e traga dinheiro. Você só come se você trabalhar. Essa prática delituosa precisa ser erradicada.
nós precisamos combater. Todos nós somos corresponsáveis. Se você sabe que existe uma criança ou um adolescente em uma situação de trabalho infantil, e você pode resgatar esta criança, resgatar a dignidade a esta criança, faça. Denuncie ao Conselho Tutelar, denuncie aos órgãos de justiça, à Vara da Infância e Juventude. Busque aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos garante e garante às nossas crianças: dignidade, respeito, proteção. E todos nós podemos sim nos engajar nessa luta. E todos nós podemos sim dizer claramente, em alto e bom som: eu sou contra o trabalho infantil. Eu espero que você também entre nesta campanha. Eu espero que todos nós, de forma muito enfática, busquemos erradicar de uma vez por todas as condições análogas de trabalho ou condições de trabalho infantil. Porque uma coisa é uma criança como aprendiz e outra coisa é uma criança que não tem nada a aprender num trabalho infantil explorador, terrível, cruel e que não vai lhe garantir um futuro promissor, um futuro digno. É muito mais do que uma questão de justiça social, de clareza educacional. É uma questão de consciência coletiva de todos nós nos unirmos nesta campanha. Se você gostou do nosso vídeo, curte, dá um joinha para esta campanha e para esta luta. Comenta lá o que você acha desta situação. E muito mais importante ainda é que você compartilhe, para que assim todos tenham acesso a este nosso conteúdo, a esta nossa conversa, a este nosso bate-papo do Educação em Tela para você.